Olá, boa noite para você. Hoje eu vou contar o caos de uma parte da história de vida de meus pais. É uma história, um caos de uma história de doença, aflição e muito sofrimento. Isso aconteceu no Rio do Peixe, onde hoje é Doverlândia, já há quase 70 anos atrás. Meus pais são baianos de Correntina. Quando meu pai e minha mãe veio da Bahia, eles já tinham 3 filhas. A mais velha chamava Maria José, conhecida popularmente como Nega. Hoje ela já é falecida. E a Geralda e a Marina. A Marina era pequenininha e meu pai veio direto para o município de Baliza, para a fazenda do senhor Carrustino, um cidadão alemão que saiu da Alemanha fugindo da guerra e veio para o Brasil fugindo dessa guerra, que o país dele naquela época estava em guerra. Aí ele veio aqui para o Brasil e veio parar no município aqui em Goiás, no município de Baliza. E ele cultivava um grande plantio de cana-de-açúcar e mexia também com fazer cachaça, montou uma fábrica de cachaça e trabalhava com muita gente. E meu pai veio para essa fazenda desse Carrustino e ele era o carpinteiro da fazenda. Seu Carrustino ia mandar um filho dele de nome Benoni para São Paulo para comprar um engenho de moer cana. Minha mãe era uma mulher muito trabalhadeira, disposta e muito positiva também. Ela era costureira e conseguiu juntar um dinheirinho para comprar uma máquina de costura. E ela ficou sabendo que o Benoni de seu Carrostino ia em São Paulo comprar um engenho. E ela aproveitou a oportunidade para encomendar a tão sonhada máquina de costura. E foi na casa da fazenda para encomendar o Benoni para trazer essa máquina. E aí a mulher do seu Carrostino falou para ela: ó, dona Santa, não vai dar para o Benoni trazer a máquina da senhora, porque ele vai comprar um engenho de moer cana para Carlos, e o dinheiro que ele vai levar, o engenho custa muito caro. Não vai dar para ele pagar o engenho e a máquina da senhora. Acredito eu que a mulher de seu Carlos, Carrustino, imaginou que minha mãe queria encomendar a máquina para descontar no salário do meu pai, que o meu pai era o carpinteiro da fazenda. E minha mãe, como era muito positiva, falou para ela, falou: não, dona, se eu estou encomendando a máquina, é porque eu tenho dinheiro para pagar. Se eu não tivesse o dinheiro, jamais eu encomendaria essa máquina. E eu quero só que o Benoni faz o favor de comprar e trazer para mim, mas eu tenho dinheiro para pagar. Aí a mulher falou assim: então, sendo assim, Benoni traz a máquina para a senhora. Bom, aí Benoni foi em São Paulo, trouxe o engenho do pai e a máquina para minha mãe. Eu lembro da minha mãe contar, do meu pai contar, que essa máquina custou 1.800. E eu não lembro do meu pai contar que tipo era esse dinheiro naquela época. E que 1.800, o que representava a quantia de 1.800.
Eu sei que a máquina custou esse dinheiro, 1.800. E essa máquina, minha mãe criou os filhos dela, tudo costurando nessa máquina, fazendo roupa para vestir os filhos. E costurava também para fora. Uma máquina Singer, à mão, muito boa. Essa máquina tem ela até o dia de hoje. Está lá em Doverlândia com a irmã minha. Pois é, aí depois de um espaço de tempo, meu pai mudou para uma região chamada Capivara. Essa Capivara é município de Doverlândia, em 1951. E um ano depois, em 1952, ele mudou para o Rio do Peixe, onde hoje é Doverlândia. Ele comprou de um fazendeiro uma área de 50 alqueires de terra, nas margens do Rio do Peixe, onde criou seus 12 filhos e passou também por muita dificuldade. Naquele tempo era muito sertão, Doverlândia era um cerradão, ainda não tinha o povoado ainda, o povoado estava iniciando, esse negócio de 2 ou 3 casas por aí. O mais era só cerrado, cerradão que era lá naquela época. E sucedeu que teve uma época que deu uma febre lá em nós, uma febre que a gente chamava de tremedeira, mas de certo era maleta essa febre. E nós adoeceu tudo de uma vez, todo mundo caiu de cama com essa febre tremedeira. E foi uma dificuldade para minha mãe. Inclusive essa doença matou um rapaz por nome de Isvaldo. Esse Isvaldo era filho de uma vizinha da minha mãe, vizinha e comadre da minha mãe, chamava Ernestina. Essa dona Ernestina hoje já é falecida também. E além desse rapaz Nivaldo, essa doença matou mais gente na região. Mas, graças a Deus, lá de casa não morreu nenhum de nós com essa doença. Mas, rapaz, a febre, quando atacava, ela vinha com frio e a gente tremia igual uma vara verde, ardendo de febre em cima da cama. E naquele tempo, as coisas eram muito difíceis. Água para beber e cozinhar tinha que buscar era no rio, lavar a roupa tinha que ser no rio, banhar a meninada tinha que ser no rio. E cobra, rapaz, o tanto de cobra que tinha naquela região, cascavel, chega era cinzento de tanto velho, e jararaca, e outras cobras também, muito venenosas. E então minha mãe sofreu muito com nós nessa época que deu essa febre tremedeira lá. Caíram todo mundo de cama com essa doença. E meu pai não estava em casa, meu pai exercia a profissão de carpinteiro, precisava sair para trabalhar, para ganhar o sustento da família, sustentar a família. Então minha mãe, a maioria do tempo, ela ficava mais, era sozinha. E meu pai chuchado para as fazendas, trabalhando de carpinteiro para os fazendeiros. E eu lembro da minha mãe contar, na época eu era muito pequeno, dessa febre tremedeira, e eu tenho uma lembrancinha. Mas eu lembro que minha mãe contava para nós que um dia chegou um cidadão lá, ia passando um cidadão a cavalo e estava com muita sede, e encostou lá e pediu um copo d'água. Esse cidadão chamava Santo e era um velho conhecido de minha mãe, mas meu pai. Ele chamava ele de Seu Santo. Já era um senhor já de idade. Se não me engano, eu acho que ele era até baiano também. A mulher dele chamava Iria, Dona Iria. Ele tinha uma filha que chamava Vina. Pois é, aí
apiou do cavalo, bateu palma, deu outro de casa, minha mãe saiu, aí ele pediu um copo d'água, minha mãe saiu, cumprimentou ele, aí ele pediu um copo d'água, minha mãe que estava com sede. Aí minha mãe falou para ele, ô seu santo, aqui em casa não tem um pingo d'água, e eu tô com meus meninos tudo doente em cima da cama com a febre tremedeira, e não tem como eu sair. O senhor podia ir no rio beber água e trazer uma lata d'água para mim. Rapaz, isso é que era um sofrimento. Se a gente for contar essa história para a nova geração, muitos deles, às vezes, talvez nem não acreditam, falam, não, não é possível, isso não foi acontecido. Mas é a mais pura verdade. Era uma dificuldade danada, o Rio do Peixe era um sertãozão bruto, não tinha uma farmácia para comprar um verde remédio. Os remédios eram na base das raizadas, casca de pau, enfim, era muito difícil viver naquele sertão naquela época. E então essa doença matou muita gente lá na região e graças a Deus nós escapou todo mundo. Mas minha mãe passou por muita dificuldade. Minha mãe e meu pai teve uma história de vida muito sofrida, dificuldade de certas coisas, dificuldade financeiramente, enfim, foi muito difícil a vida de meu pai e minha mãe naquele sertãozão para criar nós todos. Minhas irmãs e meus irmãos mais novos, como Adelina, a Divina, que é a caçula, o Hervécio, o Idelfonso, esses irmãos meus não sofreram essa doença, essa febre tremedeira, porque na época eles ainda não eram nascidos. E depois, com o passar de tempo, que as coisas foram evoluindo e foi melhorando, cada vez mais melhorando, foi facilitando um pouco mais as coisas. A cidade mais perto era Caiapônia e não tinha nem estrada para ir em Caiapônia para comprar um vidro de remédio. Também gastava quase um mês para ir na Caiapônia e voltar, porque naquela época não tinha estrada, não tinha carro, não tinha nada, era tudo no lombo do cavalo, o transporte era do carro de boi. Rapaz, eu lembro, lá tem um val, no Rio do Peixe, lá onde meu pai morava, e nós foi criado, tem um val, por causa que meu pai chamava Clemente e era conhecido popularmente como Quelé, seu Quelé, o val ganhou o nome de Quelé e tem esse nome até o dia de hoje, Val do Quelé. Falou Val do Quelé, todo mundo sabe que desse val lá. Pois é, e aí eu lembro, eu era meninote, eu lembro que lá em casa tinha vez de dormir lá 3, 4 carros de boi dos fazendeiros que ia em Caiapônia para fazer compra para passar o ano. E lá em casa, nesse Val do Quelé, era o ponto de pousada deles. Atravessava o rio e deixava os carros lá fora, lá perto de casa, e eles armavam as redes deles no carro, debaixo da mesa do carro, e passava a noite. Aí no outro dia de madrugadinha eu pegava os bois e cangava, punha no carro e vazava para Caiapônia. Gastava era mês para ir em Caiapônia e voltar, com os carros cheios de mercadoria para passar o ano, sal, açúcar, querosena, botina, enfim, comprava de tudo. E, pois essa é uma pequena parte da história de vida do meu pai e da minha mãe, que eu lembro da minha mãe contar para nós. Minha mãe, boca de noite,
sempre contava alguma história do passado dela, mas meu pai, ela contava para nós. Pois é, essa foi a história de hoje. Você, muito obrigado. Deus que abençoe você, sua casa, que abençoe a todos nós. E até o próximo vídeo. Tchau.